Gênesis 49. Vocês ficam comigo até as 9h10? Ficam? Prometo ir rápido. Ficam? 30 minutinhos no máximo. Amém? Ficam? Então vamos lá rapidinho, para que a gente não... Gênesis 49, do 26, do 22 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Bereshit, e no início. José, pode baixar um pouquinho já dele, amém? Um pouquinho só. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus e com as bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais até o cimo do monte eterno. Estejam elas sobre a tua cabeça, sobre a cabeça de José e sobre o alto de toda a tua cabeça. Do que foi distinguido entre seus irmãos, Benjamim, o lobo que despedaça pela manhã e devora a persa, e à tarde a parte o despojo. Amém? Amados, nós acabamos de ler uma bênção. Rafael, por favor. Está gravando, né? Nós acabamos de ler uma bênção sobre a vida de José. Nós acabamos de ler algo poderoso. Os filhos hoje não têm a noção do que é o pai abençoar a sua vida, o pai liberar a bênção sobre a sua vida, o pai estender a mão e dizer o seguinte: você será uma bênção, você será próspero, você será, o espírito de sabedoria repousará sobre você. O que nós lemos aqui no capítulo 49 de Gênesis, do versículo 22 ao 26, nós lemos aqui algo poderoso que teve um efeito tamanho sobre a vida de José. José era um filho que vivia no anonimato, e vocês talvez conheçam a história de José, alguns por lerem a Bíblia e outros porque passou aí em uma novela esses tempos, né? Então muita gente aprendeu a Bíblia através, ou melhor, aprendeu algumas partes daquilo que poderia se aproximar do texto, né? Sobre a vida de Moisés, sobre a vida de José, e agora uma nova filme que vai fazer sobre a vida de Jesus Cristo, que inclusive um dos atores dessa nova novela, Jesus Cristo, estava esses dias aqui conosco, celebrando, amou o culto, e hoje está morando no Rio de Janeiro para participar do elenco da novela. Bom, mas José teve momentos de transições. Diga comigo, repita comigo: transição. Transição é mudança. Deus não muda, porém Ele é um Deus de mudança. Deus é um Deus transicional, Ele é um Deus de transição. Houve transição na vida de Davi, ele foi tirado por detrás das malhadas e colocado no trono. Houve transição na vida de Moisés, ele foi tirado do deserto para ser um libertador. Ele foi tirado do Egito como assassino, foi colocado no deserto como pastor de ovelhas, e depois foi levado ao Egito para libertar o povo de Deus, que estava escravo durante aproximadamente 430 anos. Então houve transição na vida de Gideão, um homem que estava malhando trigo no lagar, e ele disse: Gideão, você que se acha fraco, você que se acha menor, você que se acha desprezível, você que se acha pobre, e você que tem uma falsa imagem de si mesmo, você que é tão carcomido, porque Gideão não estava no período de humildade. Gideão estava correndo com medo, malhando no lagar, malhando ali no trigo no lagar. Não era para malhar trigo no lagar, era para malhar uva no lagar, era para pisar uva no lagar. O Gideão estava no projeto certo, mas fazendo aquilo que era errado, e estava fugindo porque o povo inimigo
inimigo vinha e tomava as coisas que eram do povo de Deus. E Deus disse para Gideão: Gideão, é você que eu vou usar para ir à frente do exército, e só com 300 você vai libertar o meu povo. Eu não sei como você se vê, eu não sei como você se olha no espelho, eu não sei qual é a anorexia espiritual, que quando você se olha no espelho você vê aquilo que você não é, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus tem uma opinião ao seu respeito. Ele enviou o seu filho para que você seja mais do que vencedor. Ele enviou o seu filho para que toda vitória seja dada na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que a morte não tem poder sobre nós. Nós fomos ressurretos com Ele, e em nós agora habita o Espírito Santo. Houve uma transição das trevas para a luz. Você pode entender isso? Deus não te vê como você se vê. Deus não te vê como você se vê, porque Deus é um Deus de transição. Agora, a transição, ela tem uma autoridade, uma túnica. Uma vez um certo pregador foi falar sobre as túnicas de José. Ele falou sobre as túnicas de José como se fosse a esposa de José. Não é túnica, é as túnicas de José. Então José tinha capas, túnicas, que eram capas de transição. Capas significam, comunicam autoridade. Em todo povo, em todo tempo, no Médio Oriente, o povo Médio Oriental, eles comunicam autoridade com vestimentas. A veste de um servo é de um jeito, a veste do Senhor é de outro, a veste de um romano era de outro, a veste da mulher era de um jeito, de um homem era de jeito. Eu não estou falando que a respeito de calça comprida, não tem nada a ver, era apenas o cinto que mudava. A veste do homem era o cinto, um na diagonal, e as mulheres, um na horizontal, e das mulheres na diagonal. A veste mudava só por causa do cinto, na verdade. Então, mulheres, você pode usar a calça comprida numa boa, que você não está pecando de maneira alguma, apesar de alguns dizerem o contrário. Amém? Porque não vai ser a sua calça ou o seu cabelo que vai designar a sua santidade, vai ser o seu coração aberto, contrito e quebrantado diante de Deus. Amém? Não adianta nada andar com a saia até o pé e ter a língua do tamanho da saia também até o pé fazendo fofoca. Amém? Não adianta também nada o homem só andar de terno e gravata e ter a habilidade de falar tão mal quanto a beleza do seu terno, a habilidade de falar mal dos outros. Então não é o terno nem a saia, é o seu coração com Deus. A transição, quando não é entendida, vamos começar? A transição, quando não é entendida, ela pode causar ira, traição, morte. Mas quando entendida, traz vida. Judas não entendeu a transição. Judas se decepcionou. Quando Jesus revelou seu projeto, Judas não entendeu que a transição de Jesus é para um reino supremo, celeste, vindouro, e que nós precisamos manifestar hoje. Judas queria a liberdade, a euforia do exército, do reino, do governo romano sobre Israel. Então Judas pensou: ele não vai vir libertar, ele não veio para libertar a gente da opressão de Roma, então eu vou trair ele, eu vou vendê-lo. E Judas, não entendendo, traiu a Cristo. Quando você não entende a transição, você se prejudica e você trai os verdadeiros propósitos e os verdadeiros ideais do reino sobre a sua vida. Eu digo uma coisa para você: Judas teve tempo de se arrepender. Sabe qual foi o defeito de Judas? O problema de Judas é que ele não correu para Jesus, ele correu para a religião. Quando você pecar, irmão, quando você se sentir o pior ser da face da terra, não corra para a religião, corra para os pés de Cristo. Corra para aqueles que ouçam a palavra do Senhor. Corra para aqueles que denotam amor, misericórdia. Sabe, uma vez uma pessoa falando comigo, com a pastora Denise, disse o seguinte: eu me sinto numa família, eu me sinto numa igreja, eu me sinto num lugar onde eu sou amado. E eu estava tentando entender o que aquela pessoa estava falando, porque o que nós fazemos é apenas aquilo que precisa ser feito. Mas parece que está todo mundo fazendo tudo ao contrário, que quando você faz aquilo que precisa ser feito é algo extraordinário. Quando você acha uma carteira e devolve, tem que passar no Jornal Nacional. Quando você acha um violino, um Stradivar de $1.500.000, aí você diz o seguinte: não, eu preciso devolver porque tem 5 violinos desse no mundo. E você sai correndo, e o taxista sai correndo dizendo para o músico: você esqueceu no meu táxi. E o músico vai e agradece e passa no Jornal Nacional e ele recompensa. Gente, isso é normal, isso não é seu, você tem que devolver. Amar
Quem tem Cristo ama, quem tem Cristo abraça, quem tem Cristo perdoa. Mas quando perdoa, parece que é algo extraordinário. Meu Deus, como pôde me perdoar? Meu Deus, como pôde? Ele me ouviu, falou, ouviu os meus pecados, ouviu, e não fez nem cara feia. Meu irmão, eu não posso te lançar no inferno. Eu estou aqui para amar, para cuidar, para proteger, para direcionar. Eu não estou para julgar. A igreja não é tribunal, a igreja é hospital. Pode glorificar a Deus, meu irmão. Você não dá um glória a Deus aí com vontade. Eu não entendo isso. Aí nós temos hoje pessoas feridas e, sabe, a quantidade de pessoas que entram na igreja é grande, mas nós temos uma quantidade enorme saindo porque estão feridas, porque foram julgadas, porque foram abandonadas, porque foram massacradas pela religião, mas não por Cristo. Você precisa da igreja, você precisa pertencer a uma família. Deus ama uma família. Sabe de uma coisa? Sabe por que Deus diz: ide pregai? É porque Deus, Ele não é Deus apenas, Ele é Pai. E todo pai gosta da casa cheia de filhos. É bom a casa cheia de filhos, churrasco, os filhos brincando, e os filhos fazendo farra, os filhos falando, um implicando com o outro, brincando, rindo, soltando piada. Isso é uma maravilha. Quando o filho sai de casa para casar, o pai ficando um pouco mais triste, ele tem a síndrome do ninho vazio. Mas quando volta, já voltam os filhos com a nora, com os netos, e o pai gosta. Assim é Deus quando a casa está cheia. Ide pregai, sabe, aumente a família de Jesus, meu irmão, aumente. Deus é Pai, e Ele é Pai. Ele enviou Jesus para colher uma família de muitos filhos. Por isso não evangelizar, por isso não pregar, por isso falar mal da igreja. Profetas do diabo, usados pelo Satanás, dizem: eu não confio mais na igreja. Não, então esse não deve ter confiança, porque não sabe o que falam. Irmãos, a igreja é a esperança da terra ainda, porque ela é a agência de Deus manifestando a graça para todos aqueles que estão perdidos, meu irmão. É a igreja que Jesus vem buscar. Jesus não vem buscar Ele vem buscar a igreja. A igreja é a assembleia, e não existe assembleia de um só. A assembleia, meu irmão, é de muitos. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Eclesia. Será que eu vou conseguir pregar? Diz assim a palavra do Senhor, que José era um ramo frutífero. Nós começamos a ler isso. E Jacó, no final da sua vida, diz: meu filho, eu preciso te abençoar. Eu vou te dar uma bênção especial. Eu vou te dar uma bênção que nenhum dos seus irmãos vai receber. E você é um ramo frutífero. E vamos ver aqui a característica de um ramo. Ele é ligado ao tronco. Isso significa obediência, fidelidade, serviço, amor e sinceridade. No ramo brotam folhas, e brotam flores e frutos. Isso significa produtividade e crescimento. Essas são características de um ramo. O ramo ornamenta, embeleza o tronco e o caule, né? O tronco é o caule. Isso significa testemunho. Agora entenda, estas são as características que estavam sobre José, que são características do ramo, e que tem que ser características de todo aquele que ama a Deus. São características de um homem e de uma mulher de Deus: obediência, fidelidade, serviço, amor, sinceridade, produtividade, crescimento e testemunho. Nós precisamos entender algumas transições para que o Senhor possa ser realmente, para que o nome do Senhor possa ser realmente glorificado na nossa vida. A primeira transição que José recebeu foi do anonimato para o destaque. Entenda o seguinte: em Gênesis 37, versículo 3, a palavra do Senhor diz que José recebeu uma túnica colorida. Não precisa, se você quiser abrir, já está no livro de Gênesis, mas deixa eu ler aqui para você. Diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de talar de mangas compridas, ou multicolorida, ou uma túnica de várias cores. Você pode abrir aí na sua palavra, amém? Pode estar escrito de maneira diferente a mesma coisa. Bom, toda vez que uma túnica de destaque
Toda vez que essa túnica colorida vem sobre você, juntamente vem com você algo chamado deserto. Diga comigo, deserto. Ninguém gosta de deserto. Toda vez que você recebe uma túnica colorida, você recebe um deserto. Só que tem uma coisa, meu amado: no deserto somos provados para depois sermos aprovados. Foi assim com Jesus, com Elias, com Moisés e com muitos outros que tiveram o seu deserto físico e pessoal. Amados, José estava no anonimato. Os seus irmãos trabalhavam e José era aquele filho que estudava, que Jacó ficava. Não, eu amo mais a Bíblia. Eu acho a Bíblia fantástica, porque a Bíblia não esconde nada. A gente fica assim, não pode, tem que amar todos os filhos iguais. Até que tem gente que consegue, mas a Bíblia diz que Jacó não era assim. Jacó amava mais a José do que os outros. Jacó tinha predileção. Jacó, ele é o filho da minha velhice, é o temporão. Vem pra cá, você não vai trabalhar, você só vai estudar. E aí Jacó começou a provocar a ira dos irmãos de José. E para piorar, ele dá uma túnica colorida, multicolorida. Ele dá uma túnica de várias cores, ele dá uma túnica de manga comprida. E José sai do anonimato. Agora José andava com aquela túnica, playboyzinho, passeando para um lado, para o outro. Os irmãos trabalhando, e aí, vai pegar no pesado, José? Não, eu vou estudar. Eu tive um sonho, o sol se dobra, a lua se dobra. Eu vou exercer governo. Sol e lua exercem governo. O sol governa o dia, a lua governa a noite. Deus criou a luz, depois criou o sol. Porque Ele não criou o sol para iluminar o dia, Ele criou o sol para governar o dia. Então entenda que isso significa governo. O que José estava dizendo é: há uma unção em mim que vocês não têm. Eu vou trabalhar nada, eu vou fazer doutorado. Vocês não pegam no pesado, são tudo trabalhador aí. Eu não. Isso provocou o que na vida de José? Deserto. No deserto nós somos provados para sermos aprovados, irmãos. Quando Deus lançar um destaque. O que é um destaque? Uma promessa sobre a sua vida. Se prepara, porque vem perseguição. Se prepara. Eu gosto assim, é que vem perseguição. Celebra. A palavra do Senhor diz que é no passar por muitas aflições que haveremos de herdar o reino de Deus. E diz no livro de Atos que eles voltavam para casa felizes, porque eram dignos de serem surrados por amor a Cristo. Hoje ninguém quer receber nenhuma crítica no Facebook, quanto mais ser surrado por amor de Jesus. Nós precisamos melhorar muito o nosso conceito de cristianismo. Então a primeira túnica foi a túnica de destaque. Foi uma túnica colorida. Agora com ela vem a perseguição. E talvez você possa estar passando por um deserto, mas entenda, isso é uma transição. O deserto não é eterno, ele é uma transição, é uma passagem. Cada túnica é uma passagem. Cada túnica significa uma época da sua vida. E cada época é passageiro. Deus está te levando para a concretização dos sonhos dele, dos projetos dele em sua vida. Hoje você é perseguido, amanhã, meu irmão, você é seguido. Porque aquele que foi perseguido com toda a sua fraqueza e com toda a sua feiura, quem? Jesus Cristo, homem de dores. Não víamos beleza nenhuma nele, mas ele foi levantado, e hoje as nações correm até ele. Quando nós falamos, clama a mim e te darei as nações por herança, nós usamos para nós, mas o salmo é messiânico, não tem nada a ver com a gente, é com Jesus Cristo. Isaías 55:5 diz: uma nação que tu não conheces correrá para ti por amor do teu nome. Ou seja, são todos correndo para Jesus. Hoje eu recebi um vídeo de um muçulmano, eu vou passar domingo aqui, que ele conheceu a Jesus. Sabe como? Ele foi fazer a monografia da sua faculdade e ele comparando a fé bíblica e o Alcorão, e se converteu fazendo uma monografia. Deus está nas faculdades operando, o Espírito Santo está em todos os lugares. Irmão, ele é o primeiro cristão a receber um visto diplomático, um jovem, por causa da perseguição.
Deus está levantando uma nova geração em todos os lugares. Sabe por quê? Porque nos últimos tempos o seu Espírito se derramaria sobre toda a carne. Então, se você não for, meu irmão, olha, pode ter certeza, Deus dá um jeito dele. Até as pedras clamarão. Agora quem perde somos nós, que não estamos cumprindo os desígnios de Deus. Porque Deus não perde nunca. Nunca. Entenda isso. A segunda túnica que José recebeu foi a túnica da confiança. Quando ele recebeu essa túnica, ele passou para outro estágio da sua vida. E diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 39, 1 ao 6, diz assim, só me acompanhe. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou ele dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. Ou seja, já estava escravo. O Senhor era com José, e veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Vendo Potifar que o seu senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José a mercê perante ele. Ou seja, ele alcançou favor diante de Potifar, a quem servia, e ele o pôs como mordomo em sua casa, e lhe passou as mãos de tudo que tinha. Ou seja, quando pôs como mordomo, a túnica já muda, já não é mais aquela túnica multicolorida, já não é mais aquela túnica que ele já tinha arrancado a túnica dele, que ele havia sido perseguido. Agora ele é mordomo, agora ele serve na casa daquele que tem contato direto com o faraó. E diz o seguinte: e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou, e o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Agora olha só, Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Espera aí, formoso de porte e de aparência? Por que formoso de porte e de aparência? Talvez na sua Bíblia esteja, porque José era imponente e formoso de aparência. Parece que é a mesma coisa, mas não é. José recebeu a túnica da confiança. Sabe por quê? Formoso de porte é uma coisa, você pode aparentar aquilo que não é. A palavra do Senhor está dizendo que José era formoso, não só os olhos, mas o Espírito de Deus repousava sobre ele. José tinha empatia e graça. Ele não era aquele cara, sabe? José foi tratado bem, comendo do bom e do melhor. José era bonitinho, ele tinha um corpo, sabe, charmoso. Mas a Bíblia diz que não era só isso. O que conquistou Potifar e também a esposa de Potifar, quase fazendo Potifar virar Boitifar, né? O que conquistou era a unção. Deixa eu te falar algo. Uns são e outros não são. Eu ouvi. O Espírito Santo traz transições inesperadas até você. Ele faz além do suficiente e do bastante. Se não for assim, Deus não seria um Deus criativo e extraordinário. José poderia ter ido para qualquer casa no Egito, mas ele foi logo para a casa daquele que tinha o contato com o faraó. Se Deus mostrasse o caminho que você tem que percorrer até a concretização dos desígnios dele, do projeto dele, do propósito dele na sua vida, você desistiria. É por isso que você não pode desistir. É por isso também que muitas das vezes Deus não mostra. Sabe por quê? Porque no primeiro empecilho você cai fora, mas depois do deserto vem o relacionamento com quem pode dar graça e favor diante de você. Mas é Deus que me dá graça, eu dependo de Deus. Mas Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Ele não depende de pessoas, mas Ele precisa. Ele não depende, mas Ele precisa. O Espírito Santo traz transições inesperadas. Olha, eu estava escravo, tentaram me matar, não conseguiram.
Meu pai já deve ter morrido do coração. Eu sou o filho da velhice, o caçula. Agora eu estou aqui, me jogaram. Agora eu fui levado escravo, os ismaelitas, os descendentes de Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão, me escravizaram. Agora eu estou em uma casa e me colocam uma túnica de mordomo. Agora eu sirvo aquele que tem contato direto com o faraó. E agora não só isso, ele confia a mim tudo. Olha o que a palavra diz: Potifar confiava tudo que tinha a José, a ponto de nem saber naquilo que ele tinha domínio. Sabe o que é? José, olha o que Potifar fez com José. José, está aqui o meu cartão de crédito, está aqui o meu talão de cheque, está aqui o número da minha conta, está aqui a senha da minha conta, está aqui o número de segurança do meu cartão, está aqui a validade do meu cartão. José, faz o que você quiser, gerencia as minhas finanças, gerencia, você é um mordomo, mordomia, você toma conta de tudo, o que eu preciso comprar, o que eu preciso comer, o que você precisar fazer nessa casa. José, você é praticamente eu. É isso que ele fez, confiança. Mas José teve que passar pela perseguição. E essa túnica só vem quando você passa pela perseguição com o espírito voltado para Deus. Entende algo? O Espírito Santo do Senhor faz você cair da graça e receber favores nos lugares mais inesperados. O povo egípcio era um povo idólatra, era um povo bruxo, era um povo que adorava o sol, era um povo. José foi levado a uma cultura totalmente diferente, mas ele foi honrado naquele lugar. Não amaldiçoe o lugar aonde Deus te coloca. Não amaldiçoe. Eu ficava assim: Senhor, quando que o Senhor vai me tirar daqui? Porque o Senhor tem um projeto na minha vida. Meu pai sempre foi comerciante. Ele tem um restaurante. Eu estou falando tinha porque eu já profetizo que esse mês ele está vendendo, ele está fechando negócio e nunca mais ele vai querer mexer com isso. Mas durante 18 anos ele teve esse restaurante. Durante muito tempo eu trabalhei no restaurante do meu pai. Eu fazia de tudo um pouco, apesar de ser gerente administrativo. Então às vezes quando ele estava cansado, minha mãe estava cansada, enquanto o garçom estava descansando, enquanto o pessoal estava lavando louça, eu estava por ali. E às vezes quando faltava alguém e tal, e no começo quando as coisas eram difíceis, eu tinha que servir cachaça, cerveja, tinha que aturar bêbado, tinha que botar a gente para fora, tinha que golpista que vinha passar golpe, sempre tem. E um dia eu comecei no cão a orar e dizer: Senhor, até quando? Porque o Senhor tem uma promessa na minha vida, e eu sei que a promessa que o Senhor tem não é nem nesse estado, não é nem nesse lugar. Quando é que isso vai se cumprir? Até que um dia eu entendi que aquele lugar era um lugar de transição, e que se eu fizesse o meu melhor ali, Deus me tiraria dali e me colocaria em outro lugar. E assim foi feito na minha vida. Mas você não pode amaldiçoar o lugar onde você está. Quando eu não entendia, eu amaldiçoava, e eu ia trabalhar com raiva, e cada dia, um dia tinha 48 horas, não passava nada, não passava o dia. Quando eu entendi, meu irmão, virou uma benção. Deus mandou uma pessoa lá dizendo: está abrindo uma vaga em um estaleiro. Eu não sei fazer nada na área naval, mas tem um curso. Eu fiz o curso, fui chamado, trabalhei, e quando eu fui sair, me ofereceram até aumento de salário para que eu pudesse ficar. Entenda algo: transição acontece, mas quando não é compreendida, você vive uma vida de mau humor, dizendo: o Senhor só me coloca em desgraça. Ele não te coloca em desgraça, é uma escola para que você possa subir a escada do sucesso. 3, vamos avançar. A terceira túnica de José foi a túnica da autoridade. Preste atenção, 41, do versículo 41 ao 43, diz a palavra do Senhor, rapidinho, diz o seguinte: e disse mais o faraó a José: vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Olha as coisas mudando aí. Então tirou o faraó o anel de sinete da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir capas de linho fino, ou roupas ou túnicas de linho fino, talvez a sua tradução esteja escrito assim, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e os fez subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Agora, olha só, agora já não é mais confiança sobre a casa de Potifar, mas sobre a terra do Egito.
E ele troca a túnica dele. Agora você não é mais um mordomo, agora eu te dou vestes novas. José entendeu a transição. Agora sabe por que ele entendeu a transição? E sabe por que ele chegou nesse período? Sabe por que ele recebeu a túnica de autoridade? Porque a transição da autoridade vem mediante a resposta que você dá à confiança que lhe foi dada. A transição da autoridade, está ali, ó, da confiança para a autoridade, ela só vem quando você responde à confiança que lhe foi dada. Sabe por quê? O que aconteceu com ele um capítulo antes? A mulher do Potifar disse: dorme comigo. Potifar confiava nele. Eu não vou trair ao meu Senhor e não vou trair o seu marido. Ele confia em mim. Deixa eu falar algo para você que muita gente não fala. Era normal, ele poderia dormir com ela. Ele era mordomo. Ele estava debaixo da autoridade. Irmãos, ele estava debaixo da autoridade de Faraó. Os senhores poderiam dormir com seus escravos. Isso aconteceu até no período colonial aqui. Nas senzalas, os senhores de engenho dormindo com as escravas. Daí vem o termo mulato, mular. Por isso que chamar alguém etimologicamente de mulato é uma ofensa, porque o termo mular, mulatar, mulato eram as mulheres negras que eram obrigadas a fazer sexo com os senhores brancos, e saíam as pessoas negras, mas claro, e eram os mulatos. Daí veio esse termo. Elas eram praticamente estupradas. E elas tinham que ceder, porque eram escravas. Sabe o que José falou? Ó, eu tô até querendo. Irmão, ele estava perto dela, ela ficou com a roupa dele. Ele saiu nu. Biblicamente, ele estava nu. Biblicamente, quando você está de cirola, quando você já está nu, só em roupa de baixo. Toda vez que você lê na Bíblia, fulano estava nu, estava com roupa de baixo. Ele saiu praticamente nu. Ele disse: eu saio pelado, mas eu não durmo. Ainda que eu não seja proibido, ainda que você, pombagira gelatinosa dos infernos, ainda que você queira que você faz isso com todo mundo, comigo não. Eu sei quem me criou, eu sei o que veio sobre a minha vida. Aí, sabe o que aconteceu? Ela disse: dormiu comigo. O inferno é tão inferno que ele inventa mentira. Mesmo não tendo acontecido, ele diz que aconteceu. Uma vez o irmão disse assim: pastor, eu era presbítero, eu não vou cear porque o senhor fugiu de casa e abandonou a pastora Denise. Era a diaconisa Denise e o Bernardo. Eu abandonei. Quando? Não sei, mas eu soube que o senhor abandonou. Sim, eu abandono todo dia quando eu vou trabalhar. E quando eu volto, eu me reintegro à família. Eu nunca, infeliz, fiz isso na minha vida. Você tirou essa ideia de onde? Aí ele: perdão. Vai para a igreja cear domingo. E não é que foi isso, nem isso é empecilho de cear. É porque eu fiquei triste com o Senhor. Aí o pastor vem conversar comigo rindo, morrendo de rir, diz: eu falei: Júnior, você me conhece, você me consagrou a diácono, você me consagrou a presbítero, você come na minha mesa, tá ligado? Aconteceu isso uma vez. Irmão, não, mas é você que tem que falar, porque ele está assim com você. E da outra vez, não, eram duas coisas. A outra vez o senhor estava sem camisa. Quando? De manhã, por acaso, tinha uma prancha de surf em cima do meu carro. Tinha. A gente assim, ó, não chama de imbecil porque tem um fruto do Espírito Santo. Mas deu vontade de falar. Eu falei: irmão, é porque foi esse mês, foi. É porque eu só surfo de roupa de long john. No inverno, no verão, a gente vai para a praia sem blusa, pegar onda. A minha casa lá no sul, nossa casa lá no sul, ela é na rua da praia, 350, 400 metros. Então eu estava indo para a praia. Ele: é. E você tem que ter paciência. Tem gente que é lento para entender. Você tem que ter paciência. É o fruto do Espírito Santo. Irmão, tem gente que vai chegar no céu sendo puxado, carregado, e vai entrar só para dizer: ufa, ainda bem que cheguei. Mas você não é desses. Você é desses que se reúne aqui na igreja Batista Chama, meu irmão, para chegar lá no céu e dizer o seguinte: cadê o meu galardão? Porque eu apresentei esforço e frutos lá na terra. Meu irmão, você dá um glória a Deus. Oh, aleluias.
Você só chega na autoridade quando você dá resposta à confiança. Você não pode dar autoridade quem traiu a sua confiança. Não tem como. Você não pode. Deus não dá autoridade quem trai a confiança dele. E por último, amém? Glória a Deus. Deixa eu passar aqui. A última túnica de José. Se nós discernirmos todas as túnicas, todo o período, nós chegaríamos a 7 transições. Mas eu preferi chegar em 4 que engloba todas essas 7. Em Gênesis 41, 44 diz a palavra do Senhor. 41, 44, mesmo aqui estava lendo, diz assim: aleluias. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E José chamou a Faraó de Sefenat-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Foi José que comprou tudo o que é chamado de Egito hoje para o Faraó. Sefenat-Paneia significa Deus fala e ele ouve. A quarta túnica foi a túnica de poder. A túnica do poder só vem quando o seu coração não se corrompe com a autoridade. Primeiro vem deserto, quando ele te tira do anonimato com destaque. Depois ele te coloca a confiança. E quando você corresponde à confiança, ele te dá autoridade. Aí quando seu coração continua humilde na autoridade, ele te dá poder. José, quando morreu, apesar de ter comprado todo o Egito não tomou conta do coração de José. José disse: me leve daqui, me enterre na minha terra, não me deixe aqui. Apesar do meu corpo ter ficado aqui todos esses anos, o meu coração sempre esteve na minha terra. Sabe o que José estava falando? O meu coração sempre esteve na origem. Sabe quando o poder não te corrompe? Quando o seu coração sempre está em Deus. Deus pode te dar 1 milhão, não é nada. Teu coração está nele. Deus pode te dar o maior empreendimento. Você diz: troco tudo pelo Senhor. É por isso que Davi, apesar de ter adulterado, apesar de ter tido uma família desgraçada, salvou Salomão. E olhe lá, uma filha de Davi foi estuprada, um filho estuprou a própria irmã, um filho matou o irmão. Olha a desgraça que teve na vida de Davi. Apesar de tudo isso, Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Era o único que não era sacerdote, mas ele podia entrar no Santo dos Santos, comer do pão, conversar com Deus. Sabe por quê? Porque era íntimo. Por isso que eu digo, não é questão do pecado, mas é o quanto você procura adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque apesar de tudo isso, Davi dizia: Senhor, o Senhor quer me tirar tudo, quer tirar o reino, quer tirar tudo, o Senhor faz o que o Senhor quiser, só não retires de mim a presença do teu Espírito. Me tira reino, me tira família, me tira dinheiro, me tira tudo, mas não tira de mim o teu Espírito. Davi amava o Espírito Santo de Deus, amava a presença do Senhor. Quando você amar a presença do Senhor mais do que tudo, Ele está disposto a te dar tudo e mais do que tudo que você pediu. Aplauda o Senhor e se coloque de pé. Aleluias, aleluias. Se coloque de pé, vamos orar. Glória a Deus. 9 e 10 eu falei? Amém. 9 e 9. Aleluias. 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 Coloque o seu coração na origem. A origem é Deus. Coloque o seu coração no começo. Escute aqui. Em 2 Crônicas Deus diz para Davi: eu te tirei por detrás das malhadas. Deus estava falando: Davi, lembre de onde eu te tirei. Lembre do começo. Lembre de onde Deus te tirou.
Lembre quem você era. Lembre o que você fazia. Eu vinha conversando com a minha esposa hoje no carro com a pastora Denise. Eu falei assim: meu Deus, com 16 anos eu queria que o mundo acabasse numa bola de fogo. Eu não estava nem aí. Meu pai podia me dar conselho, minha mãe podia me dar conselho, o universo, o cosmo, as potestades e anjos podiam vir. Eu não estava nem aí. Eu queria era mais. Eu queria saltar sem paraquedas. Isso faz o melhor, as maiores honras. Eu não queria saber de nada. Queria correr meia-noite a 190 por hora e pensar, eu era imortal. Porque quem tem 16 anos não morre, pensa que é imortal. Eu queria doidão, cheio de droga na cabeça, andar na beira do quarto, andar do edifício lá em Brasília e ficar dizendo: uau, nem parece tão alto assim, e ficar olhando para as estrelas, porque afinal era uma onda ficar contando as estrelas com a cabeça chapada. Mas o Espírito Santo me tirou desse lugar. Alguns eu sei a história de vida aqui, outros eu não sei, e em parte conhecemos e em parte profetizamos, diz a palavra do Senhor. Mas eu sei de uma coisa, que independente daquilo que você está vivendo, ou daquilo que você possa ter vivido há um tempo atrás, você está em transição. Você está traçando uma história e Deus está escrevendo a sua história com caneta de ouro. Apenas tome a decisão de segui-lo, de seguir a história de Deus. Eu quero essa história para mim. Eu não quero ir para o sul quando o Senhor manda eu ir para o norte. Não faça como Jonas. Não desista, não saia da sua posição. Se você sair da sua posição, o opositor vai tomar o seu lugar. Oposição, você perde a posição e o opositor toma a sua posição. Lembre-se, o anjo é um demônio que saiu do lugar. Ou melhor, um demônio é um anjo que saiu do lugar. Lembre-se disso, um demônio é um anjo que saiu do seu lugar. Não perca a sua posição. Não saia do lugar aonde Deus te colocou. Fique aí, resista, sede forte, corajoso, não temas, o Senhor é contigo. Eu gostaria de orar por você nessa noite, rapidamente, para terminarmos. Eu gostaria de orar. Eu não sei qual a transição que você está vivendo, mas Deus quer dar força para você chegar à próxima etapa. Corra, vem aqui, amém? Pode vir, morreu aqui. Jader, o som aqui dentro. Morreu aqui, baixou. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu quero amar-se a ti. Pode chutar mais, pode vir à frente. Pode vir. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu vou levantar as minhas mãos e pôr as mãos sobre você. Talvez você não saiba, mas a imposição de mãos confere bênção. No Velho Testamento, eles pegavam a maldição do povo, o sacerdote, e colocavam sobre o bode, e a maldição era transferida, e o bode morria no deserto. Daí vem, eles expiavam o pecado do povo. Daí vem a palavra bode expiatório. Eles faziam isso para conferir condenação. Eles também levantavam as mãos. E a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus 6 que a imposição de mãos, batismo, arrependimento de obras mortas e outras coisas são doutrinas que precisam ser levadas a sério. Então, quando eu levanto as mãos para orar sobre você, eu estou conferindo bênção sobre a sua vida. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: não despreze o dom que há em ti, que foi conferido pela imposição de mãos através do presbitério. Então, leve a sério isso que eu vou fazer agora. Senhor Deus, Pai amado, Deus de poder e glória, em nome de Jesus,